dia, pessoal. A competência na ação de improbidade administrativa, ela é também um tema que comporta alguma divergência. Aliás, competência é um dos grandes problemas do direito processual brasileiro. Não é à toa que no STJ nós temos mais de 200 mil conflitos de competência, e é porque o STJ só julga conflitos quando envolve vinculados a tribunais diferentes. Então, veja, competência é realmente um problema. No âmbito da improbidade, nós temos uma regra na lei dizendo que a competência para processar a ação de improbidade será do foro, do local do dano ou da pessoa jurídica interessada. Então, veja, essa é a regra de competência que nós temos na lei e ela é absolutamente insuficiente para dar conta de todas as controvérsias que nós temos sobre a matéria. De uma forma geral, o STJ permanece aplicando aquela compreensão de que a ação de improbidade, embora a lei nova tenha um artigo lá, o 17D, prevendo que ela é punitiva, repressiva, sancionatória, etc., e que não constitui ação civil pública, a nova lei derrubou aquela ideia da ação de improbidade como uma falsa ACP. Embora exista essa regra, o STJ continua entendendo que a improbidade é uma tutela coletiva em sentido amplo e, portanto, que integra esse microsistema coletivo. Por isso, aplica também o entendimento de que a competência para processar a ação de improbidade é aquela do local do dano e, se o dano for de âmbito nacional, da capital do Estado ou do Distrito Federal. Foi isso que o STJ fez num caso muito emblemático, razoavelmente recente, que envolvia ações de improbidade ainda do âmbito do Lava Jato. As ações estão todas reunidas em Curitiba, mas muitas ações penais relativas aos mesmos fatos foram deslocadas para outros foros federais em razão de decisão do Tribunal Superior. Ainda assim, o STJ manteve a competência lá em Curitiba. Por quê? Porque para o STJ a hipótese é de foro de eleição. Se é possível escolher uma das capitais, não há razão para se retirar o processo de uma delas que já está, na qual já está tramitando a ação ou já estão tramitando as várias ações. Bom, mas o vídeo sobre hoje é para dar uma dica e analisar uma questão peculiar sobre competência que diz respeito à competência da Justiça Federal. Essa questão do local nós comentamos brevemente, mas em relação a qual justiça é competente, a estadual ou federal? Como regra, a improbidade se processa na justiça estadual. A competência vai ser federal quando tiver presente um dos entes do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, União, suas autarquias, etc. Então, veja, a regra geral de competência para a improbidade, ela tem a mesma lógica da regra geral de competência da Justiça Federal. O problema é que nós temos duas súmulas do STJ que induziram, ao longo do tempo, os julgadores, os operadores do direito da improbidade a erro em relação à competência, que são as súmulas 208 e 209, que eu vou ler com vocês. Veja comigo. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Vejam, aqui nós temos uma lógica a partir da natureza da verba, do bem jurídico objetivamente tutelado ali na ação de improbidade. Só que percebam o que pouca gente percebe, por isso temos tantos conflitos, tanto problema em competência, em matéria de competência. Essas duas súmulas são da terceira sessão do STJ. A terceira sessão congrega a quinta e a sexta turmas, e essas turmas julgam exclusivamente matéria criminal. Então, veja, a competência criminal da Justiça Federal ela tem uma lógica totalmente diferente da civil. A criminal depende da conduta criminosa, em tese, imputada, tangenciar bens e interesses federais. Já a competência civil, ela depende da efetiva presença de uma entidade federal do processo, no polo ativo, no polo passivo, como assistente, opoente, etc. Então, veja, é preciso que um ente federal esteja no processo, e essas duas súmulas, então, elas não são aplicáveis à Justiça Federal. É por isso, então, que nós temos tanto problema ao interpretar a competência da Justiça Federal versus estadual em matéria de improbidade. A regra, então, é a competência ser estadual. Vai ser federal quando aplicado o artigo 109.1 da Constituição Federal. E nós não aplicamos em matéria de improbidade a súmula 208 e 209 do STJ. O próprio STJ decide isso todo tempo, todo dia e toda hora, dizendo que essas súmulas são da área criminal. Elas se aplicam à lógica do processo penal e não à improbidade administrativa. Fique atento, isso é um tema muito legal e muito importante. Até o próximo vídeo.